Salve, salve, meus queridos, tudo bom com vocês? Professor Thiago Henrique na área. Vamos juntos, né, para mais uma aula de geografia. E hoje, meus queridos alunos do 8º ano do Colégio de Aplicação da Unifor, nós vamos dar seguimento ao capítulo 3, né, onde nós estamos trabalhando aí projeções demográficas, população, fluxos migratórios do continente americano e africano. E já vamos entrar no capítulo 4, onde a gente vai começar a entender toda a dinâmica natural do continente americano. Paisagens, relevo, hidrografia, clima, enfim. Tá? Então, a gente vai finalizar o capítulo 3, tirando ainda todas as dúvidas a respeito dessas projeções demográficas do continente africano, né, e americano, obviamente, e logo em seguida a gente entra no capítulo 4. Tá bom, pessoal? Lembrando o seguinte, então a gente finaliza agora o capítulo 3, módulo 1, e já vamos entrar no módulo 2, onde os dois primeiros capítulos, o 4 e o 5, foca somente na parte natural da América. E aí, consequentemente, nos capítulos 5 e 6, África. Beleza? Bom, então, sem perder tempo, sem mais delongas, capítulo 3, né, nós estávamos vendo aí nas últimas aulas sobre toda essa dinâmica que envolve o processo, né, de crescimento populacional, tanto da América quanto da África. Então, a gente viu na aula passada, inclusive, lá na página 60 e 61, que para as próximas décadas, o cenário previsível, né, para essa projeção demográfica do continente africano vai ser muito exponencial. A gente viu aqui, né, que de todos os continentes, a África vai ser o único continente que vai continuar crescendo exponencialmente até 2100. Então, a previsão é de que em 2100 a população africana seja de 4,4 bilhões de habitantes, de pessoas, né? Ou seja, vai ser algo em torno de 7 vezes maior do que a população europeia. Então, a gente viu até aqui que enquanto a população da América, da Europa, da Oceania, da Ásia tende a diminuir a partir de 2030, 2040, a África não. Vai continuar crescendo até 2100. Tiago, mas espera aí, o que justifica isso? Por que a África vai continuar crescendo enquanto das demais regiões não? Primeiro, América, Ásia, Oceania, Europa, praticamente grande parte do seu território já apresentou uma industrialização e uma urbanização consolidada. Salve pouquíssimas exceções, né, alguns países dessas regiões, mas todos esses continentes, de fato, já vivenciaram a industrialização e a urbanização, né? A Europa praticamente foi a primeira. Então, a gente viu em outras aulas que a Europa, desde aí do século XX, desde o final do século XIX, início do século XX, ela já apresentava um estágio de transição demográfica do terceiro para o quarto, né? Tanto é que hoje tem várias potências econômicas europeias que estão tendo uma grande dificuldade de repor a mão de obra jovem no mercado de trabalho, né? A gente viu, inclusive, que de todas as grandes metrópoles, de todos os grandes centros urbanos europeus, hoje a única cidade, a única metrópole, a única capital europeia a integrar, né, os 15 maiores países do mundo, ou seja, os 15 países mais populosos do mundo, é a capital russa, Moscou. Do contrário, todas as metrópoles europeias hoje, elas vêm presenciando, com o passar do tempo, né, uma redução populacional. Isso tendo em vista, obviamente, né, redução nas taxas de natalidade e fecundidade, um aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o envelhecimento da população, né? E aí a gente viu que quando um país, quando uma região apresenta esse cenário, ou seja, um cenário de envelhecimento populacional, isso vai ter pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos significa, então, que a expectativa de vida ela está cada vez mais alta, né? Logo, subentende-se que, além de se ter uma expectativa de vida alta, também vai ter qualidade de vida. Agora,
um ponto mais delicado que muitos veem como uma desvantagem, quando um país tem um número expressivo de população idosa em relação à população jovem ou adulta, é em relação aos gastos com a Previdência. Então, segundo os economistas, isso gera uma necessidade maior por parte do governo, obviamente, de continuar dando acesso a essa população para que eles possam ter uma sobrevida digna, né? E aí a gente começa, então, a perceber que hoje as grandes potências econômicas que eventualmente são países idosos, né, eles continuam tendo uma alta expectativa de vida, né, continuam apresentando bons indicadores de qualidade de vida, seja para os jovens, para os adultos ou até mesmo para os idosos, mas por conta de ter, né, justamente esse aumento gradativo da população idosa e, consequentemente, né, as taxas de fecundidade caindo cada vez mais, então chega um determinado momento que há uma dificuldade de fazer a reposição da mão de obra jovem. Tá tranquilo até aí, pessoal? Então, até aqui a gente viu muito sobre isso. Lá na página 67, não, peraí. Cadê? Aqui não. Lá na página 61, inclusive, nós vimos na última aula que dentro desse cenário, né, da expectativa de vida, a diferença da expectativa de vida da América para a África é de pelo menos 10 anos. Então, lá na página 61 do capítulo 3, a gente observa que enquanto na América como um todo, tá? A média da expectativa de vida fica entre 75 e 78 anos, na África é de 63 a 65. Enquanto na América existe, né, bons indicadores de expectativa de vida alta, na África é quase que mínimo. Enquanto na América, países como o Chile, os Estados Unidos e o Canadá apresentam os maiores indicadores, né, aonde eles têm aí, né, uma expectativa de vida mais alta, chegando quase a 80 anos, na África, os países que vão apresentar uma expectativa de vida mais alta vão ser justamente aí Costa do Marfim, Serra Leoa, não, perdão, vai ser Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. Então, enquanto na América nós temos Chile, Estados Unidos e Canadá, com as maiores expectativas de vida entre a população, que vai uma média aí de beirando 78, 80 anos, na África, esses países que vão apresentar, então, uma alta expectativa de vida, todos eles localizados no norte da África, já próximo do Mediterrâneo, no sul da Europa, são justamente Marrocos, Argélia, Líbia, Egito e Tunísia. E nesses países, a expectativa de vida é em torno de 63, 65 anos. Enquanto na América, 78, 80, na África, 63, 65. E aí, quando a gente pega os países que vão apresentar os menores indicadores de expectativa de vida, também a diferença é gritante. Enquanto que na América, os países que apresentam uma expectativa de vida baixa, e olhe que essa expectativa de vida baixa que eu estou falando aqui, é uma expectativa de vida que tem uma média de 71 a 74 anos. Então, enquanto Bolívia, Guiana e Suriname são os países que apresentam uma baixa expectativa de vida, uma menor expectativa de vida na América, que é aí em torno de 74 anos, na África, meus queridos, vai ser aí Serra Leoa, Costa do Marfim, Nigéria, Chad, República Centro-Africana, Angola, Moçambique, Suazilândia e Lesoto. Nesses, a expectativa de vida é de até, pasmem, 57 anos. Enquanto que na América, Suriname, Guiana e Bolívia vão apresentar a menor expectativa de vida, que vai ser aí de entre 71 e 74 anos, na África,
é de, no máximo, 60 anos. Fica ali entre 57,77 e 60 anos de idade. O que justifica isso? Obviamente, todos esses países africanos que foram citados aqui, né, onde vai ter uma baixa expectativa de vida, todos eles vêm presenciando até aqui, né, inúmeros conflitos geopolíticos, disputas pelo poder, enfim. E é uma região extremamente pobre do ponto de vista socioeconômico. Então, é uma região que praticamente carece de tudo. Carece de recursos, carece de investimentos, carece de uma boa gestão, carece de políticas públicas eficazes, né, que vão possibilitar que a população tenha acesso, né, pelo menos aos itens básicos de sobrevivência. Então, essas projeções para as próximas décadas, por mais que elas se mostrem otimistas, a gente vai ver daqui a pouco, né, e a gente viu isso também nas últimas aulas, as projeções para 2100 são muito otimistas. No ano de 2010, a expectativa de vida mundial era uma média de 70 anos, 68, 70 anos, nível global. Para 2100, a expectativa é que seja de 81 anos, a média. Então, se hoje a média da expectativa de vida no planeta é em torno aí de 68, 70 anos, e as pessoas vivem aí, né, muito mais do que isso, imagine quando, então, a expectativa de vida lá em 2100 for de 81 anos. Então, todos esses dados, todas essas análises levam em consideração, gente, os últimos trabalhos de recenseamento demográfico, né? Tá tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Então, só para a gente finalizar isso aí, porque a gente já falou muito aí na última aula, né? Pirâmides etárias, toda essa dinâmica. Na página 62, na questão número 1, que caiu no vestibular do Mackenzie em 2018, mostra nitidamente isso, né? Então, a gente percebe que a população mundial, desde o ano 1000 até 2100, ela só foi crescendo exponencialmente. E a previsão é de que vai continuar crescendo direto, sem parar até 2100, principalmente motivado pela África. E aí o texto ele diz o seguinte, ó: o futuro, questão número 1, página 62, vestibular do Mackenzie São Paulo em 2018, tá, pessoal? Para vocês situarem na apostila, é justamente essa imagem aqui, ó. Tá bom? Essa imagem aqui. Então, fala o seguinte, ó: o futuro é uma página em branco na qual podemos escrever nosso destino, respeitando as limitações e as circunstâncias históricas. Em relação ao futuro da população mundial, as projeções da divisão de população da ONU apontam para 3 cenários até 2100, que varia de 6 a 16 bilhões de habitantes. Então, a gente viu até aqui que é muito pouco provável que a população mundial em 2100 seja de 16 bilhões de pessoas. É muito pouco provável. Então, a gente viu em outros momentos que a projeção, o cenário é o seguinte: até 2030, acredita-se que a população vai estar beirando os 10 bilhões de pessoas. 2030, 2040. E quando chegar nesse contingente de 10 bilhões de pessoas, aí a partir daí, meus queridos, a taxa ela só vai cair. Como eu disse, né? Hoje, os países em desenvolvimento, os chamados países emergentes, e até mesmo alguns países subdesenvolvidos, eles já estão colocando em prática várias políticas, principalmente planos de controle de natalidade, justamente para evitar esse boom, digamos assim, essa grande explosão populacional. Então, independente aqui se vai ser 6, 10, 16, 30, né? Essa questão fala simplesmente sobre a importância de um avanço de um determinado setor que foi crucial para que isso acontecesse. A gente está falando aqui de qual avanço, qual setor? Medicina, saúde.
a gente observa nesse gráfico que a população mundial ela só começa a crescer significativamente a partir de 1750. É bem claro isso na imagem. A gente percebe que do ano 1000 até 1800, praticamente o crescimento ele foi muito pequeno, foi muito baixo. Agora, a partir, né, de 1800, principalmente a partir de 1750, né, quando aí se inicia a primeira Revolução Industrial, aí, meus queridos, não tem mais volta. Então, a gente observa que nesse plano cartesiano, né, a linha ela só vai aumentando. Ou seja, independente da previsão para as próximas décadas, do quanto será esse contingente populacional, isso só é possível, gente, por conta do avanço da medicina. Somente isso. O avanço da medicina foi, é e continuará sendo crucial para o desenvolvimento de qualquer cidade, de qualquer região. Pelo simples fato, turma, de que se uma região ela vem investindo na saúde da população, logo a população vai viver mais e melhor. Vivendo mais e melhor, consequentemente, né, essa população ela faz parte, então, ela vai integrar, obviamente, a PEA, que vai ser aquela população economicamente ativa no mercado. Então, não adianta. Né? Para que esse cenário aí, essa projeção que nós estamos vendo na questão número 1, para que isso venha a ocorrer de fato ou não, vai depender, né, de como vai se dar o avanço da medicina, que até aqui já se mostrou muito eficaz e vital para a nossa existência. Tá tranquilo até aí, gente? Então, essa projeção mundial, o cenário é o mesmo. Né? Os continentes vão começar a ter uma redução, enquanto que na África vai crescer até 2100, uma vez que lá, agora que está começando a intensificar o processo de industrialização e urbanização. Dúvidas até aqui, pessoal? Tá claro ou não? Tá tranquilo? E aí, gente, só para a gente finalizar isso aí e entrarmos no capítulo 4, lá na página 67 tem um texto muito interessante, que fala o seguinte, ó, é o texto complementar, né? Então, ó, a arte de envelhecer. O envelhecimento é sombra que nos acompanha desde a concepção. O feto de 6 meses é muito mais velho do que o embrião de 5 dias. Lidar com a inexorabilidade desse processo exige uma habilidade na qual nós somos inigualáveis, a adaptação. Ou seja, a gente está numa necessidade constante de ser adaptável. Adaptar as mudanças a um novo cenário, a um novo ritmo, a um novo estilo de vida, a um novo padrão. Então, essa capacidade que o ser humano ele tem e ele desenvolve acaba sendo uma boa arte de envelhecimento. Qual é a arte de envelhecer? Envelhecer com qualidade. Essa é a arte. Na página 68, ele ainda complementa o seguinte, ó. A figura do adolescente que mora com os pais até os 30 anos de idade, sem abrir mão do direito de reclamar da comida à mesa e da camisa mal passada, surgiu nas sociedades industrializadas depois da Segunda Guerra Mundial. A ideia de envelhecer aflige mulheres e homens modernos muito mais do que afligia nossos antepassados. Sócrates tomou cícota aos 70 anos. Cícero, Matusalém e tantos outros contemporâneos gregos, romanos e judeus viviam em média 30 anos. Então, veja bem.
Por que que esses grandes nomes da ciência, por que que esses grandes personagens da história da humanidade, eles viveram muito pouco? Não tinha avanço da ciência, da medicina, da saúde. A gente já viu isso em outros momentos, né? Que, historicamente, o processo de crescimento da população mundial teve duas fases, a fase do crescimento lento e a fase do crescimento acelerado. Então, por que que a partir da Segunda Guerra Mundial é que, de fato, muda esse cenário? Gente, por conta de vários fatores, questão de comodidade, a questão do alto custo de se viver nos grandes centros urbanos, consequentemente, os problemas que os grandes centros oferecem, né, que é violência, pobreza, moradia precária, enfim. Estão entendendo até aqui, pessoal? Então, a gente encerra esse capítulo 3 do módulo 1, vendo que, né, o cenário de projeção demográfica para a América e para a África vão continuar sendo totalmente diferentes, porque a África está começando a passar pelo processo de urbanização e industrialização. Tranquilo, turma? Bom, então agora avançando aí para o módulo 2, capítulo 4, né? A gente vai começar a entender um pouco mais toda essa dinâmica natural do continente americano. Então, a partir de agora aqui, nós vamos estudar relevo, vegetação, clima, né? Como se dá esse processo de regionalização. Então, tudo isso a gente começa a falar agora. Então, meus queridos, abram a apostila, por gentileza, na página 72, onde nós temos, então, né, o mapa político da América do Norte, o mapa político da América do Sul. Tanto um quanto o outro, né, vai ser justamente para a gente entender, para a gente interpretar como se deu essa divisão e esses aspectos de ocupação natural e espacial do continente americano. Então, de acordo, né, com a origem colonial, a América ela foi dividida em duas. América do Norte, perdão, em três. América do Norte, América Central e América do Sul. Mas, se a gente pegar essas, entre aspas, três Américas e condensar sobre, né, a estrutura etimológica, ou seja, a matriz étnica cultural, basicamente nós vamos ter duas Américas. A América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, a América Latina do México para baixo. Então a gente observa no primeiro mapa, na página 72, que a América do Norte, ela vai ter uma divisão muito interessante, né? Primeira localização. Ela localiza-se acima do Trópico de Câncer, né? Já na zona de contato com o Círculo Polar Ártico. Então, a América do Norte, basicamente, ela está totalmente acima do Equador e também do Trópico de Câncer. Né? Basicamente, vai ser ali só o centro-sul do México que vai estar abaixo do Trópico de Câncer. Fora isso, do centro-norte do México até o Alasca, vai estar acima do Trópico de Câncer e já no Círculo Polar Ártico. Consequentemente, essa localização geográfica vai possibilitar nessa região, tá, o predomínio de climas frios, úmidos e glaciais. Ao mesmo tempo, né, possibilita também, principalmente mais na região central dos Estados Unidos, principalmente na fronteira com o México, a presença e a ocorrência de climas mais tropicais, mais sazonais, temperados. Então, repetindo, a parte da América do Norte, dos Estados Unidos ou eventualmente do Canadá, que estiverem mais acima, né, bem já no Círculo Polar Ártico, então vai ter aí a presença de três climas: clima polar, clima frio e o clima úmido. No caso, a parte central
da América do Norte, né, indo em direção ao sul, já em território mexicano, aí a gente já vai ter a presença de um clima mais tropical, mais úmido litorâneo. Agora, vamos observar o mapa político da América do Sul. Todos os países da América do Sul, sem exceção, né? E aí chama a atenção justamente pelo seguinte: você tem um grupo maior de países em relação à América do Norte. Consequentemente, todos esses países eles têm em comum, tiveram em comum, né, uma colonização exploratória diferente da América anglo-saxônica e até mesmo a configuração étnica. Enquanto que na América do Norte, a principal matriz étnica que contribuiu aí, né, para esse processo de povoamento, de uma cultura, foram o povo germânico saxônico, o povo germânico, o povo eslavo. Em contrapartida, na América do Sul, o povo latino, português, espanhol, francês, holandês. Então, isso também acaba influenciando muito nesse processo de regionalização da América. Porque a gente vai ver até aqui que, nesse modelo de regionalização do continente americano, não vai ser levado em consideração somente os recursos naturais. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente vai ver que toda essa região nordeste apresentou um modelo de industrialização completamente diferente por conta dos recursos existentes graças a essa dinâmica natural. Tá claro até aqui, pessoal? Então, a gente vai começar a entender cada um desses mecanismos, envolvendo, obviamente, essa estrutura física, e aí nós vamos pegar elementos culturais, econômicos novamente. Então, uma coisa que é interessante a gente salientar aqui é que o continente americano, muito antes dele apresentar a localização atual, ele existe há pelo menos 2,5 bilhões de anos, né? Lembrando que o processo de separação da Pangeia, que resultou, obviamente, na Laurásia e Gondwana, Laurásia, Europa e Ásia, Gondwana, América e África, se deu por volta aí de 277 milhões de anos. Então, é muito recente esse processo. Tá? O que torna, né, o continente americano muito rico. A gente vai gastar aqui umas 3 aulas, né, para falar sobre essas características, principalmente dos Estados Unidos e do Canadá. Vocês vão ver que é uma região que tem a presença desde cadeias montanhosas, cordilheiras, até áreas provocadas pela erosão eólica e hídrica, formação de grandes cânions, né? Tá tranquilo até aqui, pessoal? Então, ó, na próxima aula, a gente vai dar sequência no capítulo 4 do módulo 2, onde nós vamos aprofundar ainda mais isso aí. Por hora, a gente para aqui, né? Para a gente não confundir as bolas. E aí, na próxima aula, a gente segue, então, e qualquer dúvida que vocês tiverem, só me chamar no WhatsApp. Tá bom, pessoal? Então, obrigado pela participação e até a próxima aula. Um beijo a todos e fiquem bem.